não vale perguntar como fugir do cachorro quando ele solta um cachorro na gente. Eu não aprendi essa lição. Todo mundo tímido? Vamos lá, gente. Olha, se forem perguntar se eu torço pro Grêmio Internacional, a resposta é Botafogo, viu? Boa tarde também. Em relação aos erros de cobertura, o senhor falou que existe a questão de revisitar ou entrar em contato com o percentual da população para tentar avaliar minimamente se o pesquisador teve ou não contato efetivo com a pessoa que respondeu a pesquisa. E a pergunta já foi tentado alguma utilização do modelo de Bayford para a localização de erros de digitação? Esse modelo de Bayford ele é utilizado pela Receita Federal Americana com algum sucesso para achar erros de inserção de dados não muito claros ou corretos. Que eu saiba, eu conheço a referência ao modelo de Bayford, eu não conheço a utilização dela lá na prática do IBGE para a detecção de questionários suspeitos. A experiência que nós temos, por exemplo, com avaliação de cobertura, a maior experiência que nós temos é do censo demográfico. A gente tira uma amostra de setores censitários, depois de ter conduzido o censo, a gente manda um outro entrevistador que não conhece os resultados do censo daquele local. Esse outro entrevistador faz outro censo, com um questionário mais curtinho, tem poucas perguntas no questionário, mas o questionário é desenhado para que eu possa bater, emparelhar, um a um, domicílios e seus moradores com os do censo original. E com essa informação, eu consigo estabelecer uma tabela que indica o seguinte: pessoas e domicílios que foram encontradas nos dois levantamentos, pessoas que foram encontradas só na pesquisa de avaliação, pessoas que foram encontradas só no censo, que a pesquisa de avaliação também pode ter erro. E existem modelos estatísticos que, de posse dessa tabela, com as contagens desses tipos, a gente consegue estimar os omitidos, os que teriam sido omitidos pelo censo, usando esse experimento de capture, recapture, captura, recaptura. É um experimento que é muito comum na área de estimar populações vegetais ou animais, mas na área humana é usado para avaliar a cobertura de um censo, com uma operação que só tem duas visitas. Uma captura inicial, que é o censo, e uma recaptura, que seria a pesquisa de avaliação. Técnicas para identificar invenção de questionário, a gente essencialmente, todas as pesquisas do IBGE fazem a aplicação de um plano de crítica, que aplica uma série de regras de verificação aos dados coletados. Quando o questionário falha muitas dessas regras, a gente desconfia do questionário, porque é muito difícil para o ser humano inventar dados de boa qualidade. Na verdade, os dados começam a apresentar problemas de coerência muito rapidamente, né? Então, não conheço experiência de usar o modelo de Bayford para identificar questionários suspeitos. Poderia ser uma regra dessas? Poderia. Enquanto está se pensando uma pergunta aí, a gente informa que essa palestra vai estar na íntegra, né, no canal da FEE no YouTube. Tá? Quem quiser então acessar lá no YouTube vai estar ainda hoje? Amanhã? Então, ok, amanhã de manhã já vai estar. Então vamos fazer uma manipulação das estatísticas. Cada um que está na sala tem que assistir pelo menos 10 vezes. Acho que vocês já ouviram essa recomendação antes, não foi por um estatístico, né? Tem que ir lá votar em alguém, não é? Clica não sei quantas vezes na internet e tal. Também o PowerPoint vai estar no site do CONRE, né? conre4.org.br. A partir de amanhã vai estar também o slide lá, a PowerPoint melhor. Professor, gostei da palestra e questionando sobre qualidade, tem colegas que trabalham aqui na Fundação de Economia e Estatística.
tem colega que chega e diz assim, não, trabalhar com a PNAD é difícil, é uma estimativa. Eu disse, mas é a única que tem. O IBGE é um dos 5 institutos do mundo de melhor qualidade. E se não queres trabalhar com esse dado, vai trabalhar com o quê? Então, quando pegas assim, uma série da PNAD, vê assim, analfabetismo, alguma outra coisa, no ponto 0 é 10% de analfabeto, chega no outro ponto 2 é 11%, chega no outro ponto é 8%, chega no outro ponto é 13%. Então tem essas variações, né? A gente sabe da qualidade do trabalho do IBGE, né? Eu sou um que gosto de todo o trabalho que o IBGE faz, né? E acredito, sinceramente, nas informações. Obrigado pelos comentários. O exemplo que você deu é bem interessante. Ele ilustra o dilema que é você fazer estatística. Se você for olhar a série da PNAD no nível nacional, provavelmente flutuações que você descreveu aqui, 10 para 8, para 12, para 13, nesse nível aí não aparecem se não forem, digamos assim, mais ou menos genuínas. Por quê? Em nível nacional, a margem de erro de proporções da PNAD é bem pequena. Eu não sei para esse indicador, mas vou dizer que é da ordem de 0,2, 0,3 ponto percentual. Então, variações desse tamanho que você descreveu seriam dignas de nota. Só que a PNAD é uma pesquisa que o IBGE faz para dar conta do Brasil, no país de 200 milhões de habitantes. Aí começa a descer. Nós temos que dar resultado para 27 estados da federação. Em 9 deles, temos que dar resultado para a região metropolitana e o interior. Rio Grande do Sul é um desses estados. Quando você vai olhar o mesmo indicador, que lá no nível nacional era margem de erro de 0,2, 0,3 ponto percentual, e você chega no interior do Rio Grande do Sul, provavelmente a margem de erro desse indicador já está aí nos 2 pontos percentuais. De modo que uma flutuação dessa de 8 para 10 está dentro do esperado para uma pesquisa amostral. Isso não quer dizer que não possa haver problemas. E quando o usuário achar dado estranho, qualquer dado estranho, eu acho que deve escrever para o IBGE, olha, eu achei essa variação aqui estranha. Será que vocês podem verificar o que aconteceu aí? Pode não ser nada, mas ninguém é perfeito. Eu já disse aqui que a situação erro é indesejável, mas é inevitável na nossa prática profissional. Então, não quer dizer que ser de boa qualidade nunca vai ter um erro. O que demonstra qualidade é a capacidade de reconhecer que houve um erro, identificar possíveis causas e atuar sobre as causas para que esse erro não se repita. É assim que você constrói uma organização que prima pela qualidade e que zela pela qualidade a longo prazo. Essas você pode acreditar. Esse é o ponto. A organização que vira e diz, não tem erro, não é por aí e tal, essa você começa a desconfiar porque você sabe que o processo é impossível de fazer com perfeição, porque depende de nós, seres humanos, né? Que somos atores importantes nesse processo. Tanto o respondente, quanto os que vão buscar informação junto ao respondente. A margem de erro de indicadores como esse, que já são proporções de populações raras. Você está olhando entre os adultos, os que são analfabetos. Se você for olhar o tamanho da amostra que está disponível para estimar isso, provavelmente são umas poucas centenas, se forem centenas de pessoas, e flutuar isso numa amostra pode, de fato, levar a ter estimativas com uma variabilidade grande e suspeita até, né, de um ano para o outro. Analfabetismo deveria estar caindo no Brasil. Se aparece um número que está subindo, você pode ficar... Mas antes de olhar criticamente, tem que aí fazer um trabalho que envolve um pouco de estatística. Se você for calcular a margem de erro da estimativa e depois da diferença entre as duas estimativas, pode ser que essa diferença, de fato, é só flutuação amostral, você não consegue detectar para fora uma diferença significativa, entendeu? Eu trabalho aqui na Fundação de Economia e Estatística. Eu não sou estatística, eu trabalho com sociologia. E eu estava mexendo com as categorias de cor e raça do censo. E eu notei que em 91 e 2000 e em 2010 as instruções para os entrevistadores elas mudaram. Assim.
91 e 2000, você dizia assim, o entrevistador perguntava qual era a cor, e com relação assim, à categoria par, tudo que não era branco ou preto, categorias como mulato, cafuso, o entrevistador recebia aquela resposta e colocava na categoria par. Bom, aí em 2010 ele passa, digamos, ele pergunta, lê quais as categorias possíveis, preto, branco, pardo, indígena e amarelo, e se a pessoa não responder nenhuma daquelas, ele repete a pergunta até que a pessoa se enquadre naquelas ali. Então, uma mudança na coleta. Eu queria saber se isso tem a ver com essa discussão de qualidade que o senhor apresentou aqui, ou o que aconteceu nesse eu vou te confessar, eu não sei te responder, porque eu não acompanhei, eu estava vivendo no exterior quando foi planejado e finalizado o planejamento do censo de 2010. Eu voltei para o Brasil em março de 2010, o censo estava prestes a começar. Eu cheguei aqui no dia 27 de março. O que todas as vezes que a gente faz um censo acontece é que o IBGE discute exaustivamente com a comunidade de usuários o questionário e as instruções que vão acompanhar esse questionário. Eu vou te confessar algo. Essa questão de cor ou raça é dificílimo, porque não há consenso entre os usuários, tá? É a coisa mais difícil você colocar duas pessoas frente a frente e pedir para definir como é que você quer perguntar sobre cor ou raça da população e as pessoas se porem de acordo. É muito complicado. O IBGE já fez várias tentativas, experimentos, provas piloto do censo em que ele testou a maneira de perguntar A, a maneira de perguntar B, a maneira de perguntar C, dezenas de maneiras de perguntar, e sempre que voltava, porque as pessoas, os estudiosos desse tema, são muito críticos dessas 5 categorias. O diabo é o seguinte: lá em 1940, quando elas foram usadas pela primeira vez, ok? As pessoas fizeram o melhor trabalho que podiam fazer naquela época, com a ciência e o saber daquela época, e depois, o duro depois é mudar aquilo. Sair daquelas 5 categorias para outra coisa é muito difícil, porque não se consegue acordo para onde vamos. Então, a parte da resposta é a seguinte: teve um amplo processo de debate, testagem de alternativas e ficaram com essa. Por que exatamente que a mudança foi feita, eu não sei te responder. Você talvez teria que entrar em contato com o pessoal depois de ler a metodologia do censo, que vai ser publicada em breve. Esse ano sai um documento metodológico minucioso sobre o censo. Se ainda assim ali não tiver resposta, tem que perguntar ao pessoal que conduziu a operação censitária, porque eles têm a memória das discussões com os usuários. Só para citar exemplo, o IBGE já fez pesquisas específicas em que ele perguntava para as pessoas a sua cor ou raça de forma aberta. Quando pergunta de forma aberta, as pessoas respondem dezenas de coisas muito diferentes, né? Cor de burro quando foge, amarelinho, marrom bombom, tudo que vocês não estão brincando, não. É documentado, tá certo? Quando pergunta de forma aberta, né? É outra forma de fazer. É muito difícil, esse tema é muito difícil. Infelizmente, as categorias do censo prevalecem simplesmente porque a gente nunca conseguiu acordo sobre o que seria uma alternativa melhor que essa para usar no censo. Em pesquisas menores por amostragem, com outra forma de abordagem, a gente já testou outras metodologias de perguntar sobre cor ou raça. Tá? Bom, eu trabalho na PE, sou estatístico. Em relação a, não sei se o senhor sabe, em relação a, se o senhor está atualizado, mas o IBGE é muito grande, né? A nova metodologia do censo de pesquisa anual, enfim, a cada 5 anos a amostra se renova, já tem se falado alguma coisa? Como em pé está a implementação e como isso vai afetar a qualidade, número de variáveis, temas, regiões variáveis para o setor censitário, enfim, como isso vai afetar a qualidade em relação ao que temos hoje?
O cenário é o seguinte: o colega se referiu a um projeto do IBGE, que é um estudo de modalidades alternativas para realizar o censo. O censo atual, o último que nós fizemos, é um censo que a gente chama de consecutivo. Você faz simultâneo. Desculpe, a palavra consecutivo veio errado. Você faz o levantamento no país inteiro de uma só vez, num único momento do tempo. É uma operação muito difícil de coordenar e de fazer. No último censo, o IBGE dividiu o território nacional em 300 mil setores censitários. Cada setor censitário é objeto do trabalho de um entrevistador, esse recenseador, e nós recrutamos da ordem de 170 mil entrevistadores, 30 mil supervisores, para espalhados nesse Brasil inteiro fazer o levantamento. Ordem de grandeza do custo, R$1,5 bilhão. Tá? É uma grana. Se você contar os brasileiros, dá mais ou menos um pouco mais de R$7, R$8 por cabeça. Por cabeça não é tão caro, mas é muito dinheiro. Comparativamente, é muito mais barato aqui do que em outros países. O censo de 2010 dos norte-americanos, que é a população, uma vez e meia a população brasileira, custou $18 bilhões. Nós custou R$1,5 bilhão, tá? Ordem de grandeza. Então o IBGE, junto com vários outros países, tem estudado modalidades alternativas para fazer o censo que possam reduzir a complexidade e melhorar se não o custo, pelo menos a distribuição do gasto. Uma das formas que a gente pensou, que está sendo testada, é fazer o censo distribuído no tempo. Então a gente faria censo todos os anos, mas não no território inteiro, em amostras, que seriam tiradas todos os anos, de modo que ao fim de 5 anos você conseguisse produzir resultados com qualidade comparável ao que sai no censo simultâneo, ok? O IBGE tem em campo, desde 2008, esse é o último ano da experimentação, em 6 ou 7 municípios brasileiros, ele está praticando essa modalidade de fazer pesquisa para substituir o censo. Esse experimento de análise desse experimento nem sequer foi concluído, ou seja, ainda não terminamos o ciclo de 5 coletas para poder produzir os resultados com o equivalente ao que seria o censo nesses 5 municípios. Esse ano, esse experimento termina, faz a última coleta, vai ter uma rodada de avaliação de resultados e tem estudos, por exemplo, eu oriento uma aluna de mestrado que está estudando, não com os dados reais dessa pesquisa, mas com os dados do censo de 2010, aplicando técnicas de simulação, como se comportaria essa modalidade de censo usando técnicas de simulação. Tá? Ela deve terminar aí por volta de agosto, o planejamento. O IBGE está fazendo vários estudos, já discutiu com a comunidade internacional e não há decisão de que isso vá ser feito. Ele está estudando alternativas para fazer o censo de outra maneira. Certamente, quando o IBGE se convencer que esse caminho é melhor do que o que temos hoje, o IBGE tem um comitê consultivo do censo demográfico que aprova tudo que é mudança importante no censo demográfico. Ele vai conduzir consultas no âmbito, pelo menos, desse comitê, e são mudanças tão importantes que elas vão ter que mudar até a construção orçamentária e estrutural do IBGE. Nós vamos precisar ter orçamento tipo censo, não do volume total, mas todos os anos, porque não vai ter censo só a cada 10 anos, vai ter censo todos os anos. Então, o que nós temos garantido, em 2015 vai haver uma contagem populacional, que é um censo reduzido, só com questionário demográfico. E nesse período daqui até 2015, nós vamos estar organizando a tomada de decisão sobre essa modalidade de censo alternativa. Se ela vier a ser adotada, eventualmente é para substituir o censo de 2020, mas isso não é uma decisão, é um momento em que está se fazendo estudos. Então, há estudos técnicos, há estudos de viabilidade operacional, de viabilidade orçamentária, como é que se faria para uma mudança da estrutura até operacional do IBGE, precisaria ter equipes maiores nos estados para poder conduzir esse trabalho todos os anos.
isso ainda não é uma decisão, é um esforço de estudar, tentar ver se há caminhos por aí que nos levariam a uma situação melhor do que a que nós temos com censos convencionais. Não temos certeza se isso é possível. Boa tarde. Dulce, sou coordenadora supervisora da PET aqui de Porto Alegre, e gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como o IBGE atua, como é que ele faz para trabalhar as questões de recusa, acesso a domicílios, condomínios, áreas de risco, de segurança, que é hoje uma das grandes dificuldades que a gente tem para a realização da pesquisa, que é o acesso aos grandes condomínios. Por um lado, essa dificuldade, e o outro é a questão dos setores com problemas de segurança. Né? Essa era uma questão, e a outra questão é qual foi a repercussão com relação ao uso do smartphone, da coleta informatizada, porque a gente está caminhando para esse processo, né? E a gente gostaria de saber ouvir um pouquinho como é que o IBGE percebeu a qualidade, o ganho de qualidade em relação ao uso do papel. Bom, vou começar pela última pergunta. O IBGE tem vários artigos do pessoal que trabalhou nisso. A aplicação dessa tecnologia no censo brasileiro foi premiada em mais de um fórum internacional. O pessoal lá da informática foi até a França no ano passado. Isso foi ano passado, em 2011, recebeu um prêmio, uma organização lá, pela escala da operação que nós fizemos. Nenhum outro país do tamanho do Brasil fez um censo com essa tecnologia. Há ganhos e há dificuldades, tá? Porque os aparelhos que nós utilizamos são realmente pequenos. Então, certamente, algum nível de erro de transcrição ocorreu. Já citei uma aqui da coleta de algumas datas de nascimento peculiares, mas outros erros ocorreram. Nós tivemos um problema na captura de religião. Por exemplo, o quesito religião é um quesito semiaberto. Há um conjunto de religiões que nós conhecemos a descrição delas antes de fazer o censo, e essas ficam disponíveis numa listinha daquelas, né, que quando a gente abre a listinha, você vê o menu para escolher da lista. Essa listinha tinha católica apostólica romana, católica apostólica brasileira, porque existe uma religião com essa descrição, né? E o texto do negócio não aparecia inteiro. Então houve um viés dos entrevistadores de pegar a primeira opção de católica apostólica, que era brasileira. Ficou parecendo uma inflação de católica apostólica brasileira que não era explicável por movimentos que a gente capta em outras pesquisas. Então, nós, por exemplo, nesse censo, tivemos uma dificuldade de separar católico apostólico brasileiro do romano. A gente só consegue divulgar bem o número da soma, mas de cada uma das duas não. De um modo geral, isso que eu saiba, esse foi o único problema provocado pela anotação eletrônica, e nós ganhamos muita velocidade e tiramos etapas de transcrição, porque o questionário em papel tem pelo menos 2 transcrições, da resposta do entrevistado para o papel e depois do papel de volta para o computador. Quanto mais vezes você copia uma informação, pior. Então, a repercussão geral que nós temos, os indicadores que nós temos são de que essa tecnologia funcionou muito bem, e tanto que nós a distribuímos hoje. Todas as pesquisas domiciliares do IBGE foram para coleta com tecnologia apoiada por computador, entrevista apoiada por computador. Então, acho que respondi. Sobre a abrangência independente dos setores, o IBGE usou essa tecnologia em todos os lugares, não tem mais papel. Não existe mais papel. Ok? Quanto à questão de acesso, o IBGE talvez tenha aí um diferencial para outras organizações, que é o seguinte: nossas pesquisas têm, a maioria delas tem força de lei, a resposta é obrigatória. Então, o IBGE utiliza isso como um instrumento de persuasão. É possível, o IBGE tem instrumentos para a aplicação de multas e penalidades para quem se recusar, em última instância, a responder. É uma política institucional não aplicar penalidades. Nós
usamos o limite da lei para indicar que a informação é requerida oficialmente, com amparo legal, etc., mas não praticamos punição de pessoas que se recusam, tá? Porque a gente entende que tem, ao fazer isso, você tem riscos de imagem institucional e de gerar resistência ainda maior. Então, tipicamente, embora tenhamos esse mandato legal, a gente, como organização, não faz, tá? Quanto à estratégia de acesso, talvez esse mandato legal nos garanta algumas vantagens para conseguir acesso em condomínios, como a senhora mencionou, que são os lugares difíceis. Mas são os mais difíceis para nós também, tá certo? Os lugares de mais alta renda são os lugares de maior dificuldade de acesso. Em geral, não resposta em comunidade de baixa renda é zero. As pessoas querem ser ouvidas, tipicamente não há problema. Os problemas acontecem quando você é obrigado a não entrar no local. O IBGE trabalha muito com estratégias de encontrar atores locais que possam facilitar o acesso, tá? Associações de moradores, clubes, gente que atua na comunidade, que faz o papel de indicar, de dizer que vai ter uma pesquisa, de abrir o caminho. A gente até recruta, durante o censo, facilitadores locais mesmo. Por exemplo, em aldeia indígena, o IBGE tipicamente recruta alguns membros daquela comunidade que vão atuar como entrevistadores ou junto dos entrevistadores, se não for possível torná-los entrevistadores proficientes. Então tem uma série de estratégias e, vou ser bem honesto, o Brasil é tão grande e tão variado que eu não sei a metade da missa. Eu vivo no Rio de Janeiro, conheço um pouco das histórias que se contam, mas o IBGE admite práticas variadas conforme dificuldades locais. Então, tem lugares em que o sujeito lá conhece o padre, aí o padre chama na missa, faz a apresentação. Eu não posso descrever para a senhora tudo que eles fazem por aí para conseguir acesso às comunidades, desde que seja legítimo e tal, não é problema. Conseguiu acesso, obteve as entrevistas, está tudo bem, nós não vamos reclamar. Mais alguma pergunta? Bom, podemos então dar como encerrado esse 11º seminário, né? Agradecer novamente ao professor Pedro pela disponibilidade de vir até o Rio Grande do Sul para falar com a gente. E agradecemos a todos, a FREE, especialmente, né, que cedeu espaço, como sempre, a todos vocês. E esse ano, mais especialmente, aos alunos e professores de Santa Maria que se deslocaram até lá. Ainda tem um bom retorno hoje, tá? E esperamos encontrá-lo em outros eventos. Obrigada a todos. E tem o pessoal da casa que vai nos ajudar a encontrar o caminho até o centro, a sala de eventos ali para o nosso coquetel. Ok? Obrigada a todos.